Vamos, então, a gente fez, como fizemos para o Brasil, nós vamos olhar agora o cenário econômico incerto, a instabilidade causada pelas políticas de Donald Trump, tudo isso confundindo mercados, tudo isso confundindo decisões também de geopolítica de outros países para entender exatamente o que está acontecendo com a política americana, porque mesmo diante dessa instabilidade toda, como dissemos há pouco, a economia americana conseguiu se manter resiliente. Vamos assistir a reportagem. A palavra de 2025 para a economia foi incerteza. I will immediately begin the overhaul of our trade system to protect American workers and families. Instead of taxing our citizens to enrich other countries, we will tariff and tax foreign countries to enrich our citizens. A frase dita ainda em janeiro se materializou ao longo do primeiro ano do segundo mandato de Donald Trump. O republicano produziu idas e vindas tarifárias que renderam a expressão Trump always chickens out, ou Trump sempre amarela em português. As tarifas contra a China, por exemplo, chegaram aos 145% antes de serem trazidas ao atual patamar de 20%. Mesmo assim, os Estados Unidos terminaram 2025 com o maior nível tarifário desde 1935, por volta de 16,8%, segundo o relatório do Budget Lab, da Universidade de Yale. O tarifaço foi sentido no bolso do americano. Diversos produtos, como o café, tiveram alta acima de 10% num ano para os americanos. A política fiscal americana também viveu cercada de incertezas. 2025 foi o ano da maior paralisação da história do governo do país, ultrapassando os 40 dias. That's now officially the longest shutdown in American history. A administração Trump não encontrou uma solução definitiva. Novos embates sobre o financiamento de programas de saúde são esperados, apontando para a possibilidade de um novo shutdown. Mas, de modo geral, a economia americana demonstrou resiliência e cresceu 2,3% até o terceiro trimestre deste ano, número próximo ao de 2024. O número foi puxado pelo consumo das famílias e por uma série de investimentos em inteligência artificial feitos pelas principais empresas do país e ajudada pelos recuos de Trump. O cenário se repetiu em outros países que se adaptaram às mudanças repentinas de cenários na Casa Branca. A Europa, por exemplo, elevou gastos em defesa e viu países membros como a Alemanha afrouxarem medidas de austeridade fiscal para incentivar a economia. Por outro lado, a segunda maior economia do bloco, a França, segue com problemas de endividamento e instabilidade política, sem um sinal claro de uma resolução. A China seguiu como um grande polo exportador e atingiu a marca inédita de $1 trilhão de superávit comercial, conseguindo desviar parcialmente dos ataques comerciais de Trump. Parte disso veio de uma estratégia adotada pelo presidente Xi Jinping para compensar a fraca demanda interna. Para o ano que vem, a previsão é de um crescimento parecido com 2025, segundo o relatório do Instituto de Finanças Internacionais, que pontua que a economia global vai seguir se adaptando a um novo normal, com taxas de juros mais elevadas, dívidas públicas crônicas e rápidas mudanças tecnológicas. Por fim, o Instituto destaca que a incerteza vista em 2025 se tornou um fator estrutural no ciclo econômico. Marcelo, vou começar por você com a mesma pergunta que eu fiz ao Christopher no comecinho do programa, e ele já até falou do cenário internacional. O que 2025 te surpreendeu do que você estava esperando, para o bem ou para o mal? Bom, 2025 surpreendeu. Acho que a maior surpresa foi a performance da economia americana. E foi uma performance que os próprios analistas estavam vendo de forma diferente, dependendo de quando que você olha para as estimativas para a economia americana, né? Se falar em outubro, esse relatório que foi mencionado na reportagem agora, que é feita por mim e pelo meu time, se você olhar aquele relatório, mas de novembro do ano passado, você vê que nós estávamos mais otimistas sobre a economia americana do que realmente aconteceu. Mas se olhar o relatório que a gente publicou em junho, nós estamos mais pessimistas do que realmente aconteceu esse ano. Quer dizer, foi um ano de muita incerteza, e a surpresa foi, depois do tarifaço de abril
né, desse ano, de 2025, ah, esperávamos que a economia americana ia se desacelerar mais por causa dos choques, das incertezas, e isso não ocorreu. O que parece que a economia americana vai fechar 2025 mais ou menos com o mesmo crescimento que teve em 2024. Então, esse foi uma surpresa, de novo, comparado com as estimativas, pelo menos do Institute of International Finance, de novembro de 2024, a economia se comportou de uma forma um pouco pior, mas comparado com o que se esperou depois dos choques de abril, a economia americana teve uma performance melhor. Então, essa foi uma primeira surpresa. A segunda surpresa veio da Europa, né? Quer dizer, as nossas expectativas para a economia europeia é que ia crescer mais ou menos 0,5% esse ano, talvez 0,8%, e vai crescer perto de 1,5%. Quer dizer, a economia europeia também foi melhor do que nós esperávamos, e isso muito por causa da performance das economias ditas periféricas, mas que agora estão com uma performance melhor do que as economias ditas centrais, né? E aqui eu estou falando da Espanha, da Grécia, Itália, própria Irlanda, quer dizer, com uma performance melhor do que se esperava, e economias como a francesa com uma performance pior, e a Alemanha um pouco no meio aí, parecendo melhor em 2026 por causa do impulso fiscal que vai ter. A China também foi uma certa surpresa positiva. Nós esperávamos mais desaceleração do que realmente ocorreu. Não foi uma surpresa muito grande, eu esperava alguma coisa ao redor de 4,5, vai crescer ao redor perto de 5. Então foi uma surpresa pequena. Yeah. Então eu diria que essas foram as principais surpresas do ano. Não, ótimo, ótimo. Como eu fiz esse começo com o Christopher, eu queria te ouvir também, até para a gente começar agora a olhar para frente. Aí, Cris, eu quero te ouvir do ponto de vista, a partir da economia, você já nos disse aqui que o custo de vida é a chave, né, das lideranças políticas. E o que vocês estão enxergando? Como é que Trump vai lidar com isso? Ele tem uma eleição no ano que vem, em que há uma expectativa de que os republicanos percam pelo menos a Casa dos Representantes, né, que é como se fosse a Câmara dos Deputados. Qual é a grande mudança que a política americana pode sofrer agora em 2026? Olha, eu acho que custo de vida é o grande calcanhar de Aquiles do presidente Trump também, né? A economia americana performou melhor do que esperado, como o Marcelo muito bem colocou, mas houve sim um impacto de preços com essas tarifas, e a gente está olhando em 2026, pelo menos nossa estimativa da Eurásia, é que a máquina de deportação de imigrante ilegal também vai continuar crescendo, e devemos ter um aumento de deportações, chegando talvez a 600 mil imigrantes ilegais deportados em 2026. E isso também tende a aumentar custos, praticamente no setor de construção civil, o setor agro, o setor de serviços. Então, eu diria que a combinação do efeito acumulado de tarifas de um lado e deportações do outro se sugere que o tema de custo de vida vai permanecer um desafio para o presidente Trump. Isso explica a queda nos índices de aprovação que ele sentiu nos últimos 2, 3 meses, e, na nossa visão, ele entra numa posição mais frágil para as eleições do midterm elections em novembro. E os republicanos têm uma chance razoável de manter o Senado, mas certamente devem perder uma das duas casas no Congresso. Então, acho que o lado político de 2026 vai ser marcado com o presidente se sentindo mais enfraquecido e como é que ele reage a essa fragilidade política. E aí devemos ter um presidente Trump tentando usar todas as armas do poder executivo para tentar fortalecer o seu partido e enfraquecer os democratas. Então, acho que um tensionamento institucional que vem de um presidente mais fraco tentando se proteger nos midterm elections, acho que vai ser um tema político que a gente vai estar acompanhando de perto. E eu também diria, não sei, Marcelo, se você concorda, mas outra surpresa foi que, nesse contexto todo global, tivemos um enfraquecimento do dólar vis-à-vis as outras divisas, né? Porque, geralmente, quando você tem uma economia americana adotando medidas de mais protecionismo, que tende a aumentar a inflação, geralmente é mais juros e um
um dólar que se fortalece. E o inverso aconteceu, em parte um pouco de reposicionamento, né, de relocação de risco com tudo que tem acontecido nos Estados Unidos. Então, olhando globalmente e olhando para países como o Brasil, acho que uma coisa que a gente vai estar muito de olho é se as políticas americanas mantêm um dólar, pelo menos no patamar atual, ou se podemos ter um fortalecimento do dólar, que significa mais inflação, pelo menos para o resto do mundo. Um dólar mais fraco, né, fortalece as moedas como a do real e ajuda o controle de inflação em países como no Brasil. Mas aí, como disse o relatório feito pelo Marcelo Estevão e a equipe dele, a incerteza é o novo normal. Ela vai fazer parte de uma percepção quase que estrutural das economias, Marcelo. Uma das grandes incertezas, e que aí eu quero te ouvir o quanto que ela tem o potencial de provocar mais estragos na economia americana, é com relação aos investimentos todos de inteligência artificial. Aliás, os economistas apontam investimentos não só na Bolsa de Valores, mas investimentos em data centers, quer dizer, em toda a infraestrutura ligada à inteligência artificial, como um dos tratores aí que empurraram a economia dos Estados Unidos. Então, qual é o grau de incerteza que vocês apontam para 2026 nesse ponto? O importante, Thaís, aqui é que o ponto central que eu quero fazer é que o crescimento observado em 2025, que eu vou falar de 2026, foi relativamente resiliente comparado com o que se esperava depois de abril, mas com base estreita, apoiado principalmente no consumo de serviço e nas atividades ligadas à alta tecnologia, como você falou, né? Então, o cenário base para 2026, nosso, é de continuidade desse padrão. Uma economia que segue crescendo, talvez mais ou menos como cresceu em 2025, sem grandes choques, mas de forma concentrada em poucos motores. Então, isso cria riscos, mas também oportunidades, né? Então, de novo, falando da parte da inteligência artificial que você falou, né? Do lado positivo, a difusão da inteligência artificial pode gerar ganhos de produtividade mais amplos do que esperado, ajudando a reduzir a inflação e aí sustentar um crescimento sem pressões adicionais de preços. Se isso ocorrer, abre-se espaço para uma normalização gradual da política monetária e para um ambiente financeiro mais favorável, inclusive para economias emergentes, né? O Fed pode cortar mais. Bom, do lado negativo, e aí vem o ponto que você estava fazendo, o principal não está na tecnologia em si, mas na precificação dos ativos associados a ela. O mercado pode ter incorporado expectativas muito otimistas muito rapidamente, e um ajuste nos preços das ações americanas afetaria a confiança, consumo e investimento, especialmente num contexto em que o mercado de trabalho já mostra sinais claros de enfraquecimento, né? Quer dizer, então, outro eixo crucial aí da sua pergunta é a relação entre a inflação americana e o papel do Federal Reserve. Há também dois lados aqui. A inflação pode surpreender para baixo por causa de ganhos de produtividade, já falei um pouco disso. E não, caso os preços de serviços e os custos de transição tecnológica se mostrem mais persistentes, ela pode surpreender para cima. Então, em ambos os casos, a credibilidade do Fed vai ser decisiva. Claro. Um erro de política, como forçar corte de juros sem respaldo econômico, pode reduzir os juros de curto prazo, mas elevar os juros de longo prazo, que prejudica investimento, moradia, e tudo isso vai afetar países como o Brasil via o câmbio. A gente pode falar do câmbio se você quiser. Claro, e era exatamente esse ponto que eu queria trazer agora para a mesa, Christopher, que é os ataques constantes, que são os ataques constantes de Trump feitos às instituições, né? Isso acaba, o mundo inteiro olha para isso e uns Estados Unidos mais frágil institucionalmente gera uma série de repercussões geopolíticas, geoeconômicas, como a gente tem, como tem dito. O quanto você espera que Trump dobre a aposta, por exemplo, na sua interferência no Federal Reserve, que é a base do preço do mundo inteiro? Olha, eu diria que é um risco que a gente está traqueando na Eurásia, né? Acho que um grande mote em 2026 vai ser um presidente Trump mais fraco, né, e tentando reagir a essa fragilidade perante a opinião pública.
E a gente tem que lembrar que há uma Casa Branca com o presidente Trump que se vem embarcando numa revolução. Eles enxergam que o Estado e várias burocracias foram cooptadas por forças progressistas, então eles estão tentando assumir controle, né, dessas instituições, né, na visão dos republicanos e da base do Trump, que tentando trazer uma certa democratizar as instituições que eles acreditam que foram cooptadas, mas no fundo você cria essa fragilidade institucional. A gente está vendo isso não só, evidentemente, do lado do mercado, olhando muito as críticas ao Federal Reserve e ao Banco Central Americano, mas também a várias outras instituições, Departamento de Justiça e várias outras instituições da burocracia americana. Do lado do ataques ao Banco Central Americano, o presidente Trump tem que tomar cuidado, porque, muito como o Marcelo colocou, se você tem um ataque muito duro, ou você indica uma liderança do Banco Central Americano que é apto a fazer uma política monetária mais frouxa, ajuda, pelo menos, a reduzir juros no curto prazo, mas exacerba essas pressões inflacionárias e aumenta a taxa de juros no longo. Então, pode ser um tiro no pé importante olhando a segunda metade do mandato. Acreditamos que a independência do Fed não vai ser, né, minada inteiramente, mas certamente tem um risco de ruído, sim, com o presidente Trump se sentindo mais fraco. Marcelo, para a gente fechar, eu tenho que trazer aqui o cenário de conflitos e de guerras, né? Toda essa movimentação que Trump faz para a América Latina, sua nova doutrina, dizer, a expectativa de mais conflitos regionais pelo mundo, o quanto isso pesa em análise de risco para 2026, do ponto de vista da economia internacional também, da economia global como um todo, o mundo inteiro tentando se ajeitar diante da nova ordem econômica que Trump impôs. E vem uma nova ordem global ainda desconhecida e incerta, o quanto isso impacta a economia. Isso impacta via dois canais, via incerteza, e isso faz com que os preços de ativos financeiros e taxas de câmbios, elas variem de formas que fica mais difícil, já é super difícil projetá-las e fica mais difícil ainda. Quer dizer, então, risco geopolítico afeta, porque os preços financeiros eles são um resumo da visão da sociedade sobre riscos futuros. E numa situação de transição geopolítica, isso fica exacerbado, né? De uma forma mais direta, nós estamos avaliando muito o impacto no preço de commodities, né? Então, se tem um conflito maior, digamos, sobre Irã e Israel, com um possível envolvimento americano, nós não estamos projetando isso, mas se existe, isso vai impactar preço de petróleo, preço de combustíveis de maneira mais geral. Então, esse é um canal muito claro, né? Mas eu diria que o canal que me preocupa mais, quando eu viajo para o exterior e falo com governantes de diferentes países e pessoas do mercado financeiro, é o canal via incerteza, via preço de ativos, em particular de ativos que estão muito, eu diria assim, altos, né? Como, por exemplo, do mercado de ação americano, em particular dos ativos relacionados à inteligência artificial. Então, esse que é o canal principal que a gente usa na nossa modelagem para passar de geopolítica para performance econômica.